vídeo de hoje faremos a correção do PET 2, semanas 1 e 2. Bons estudos. O PET 2, semanas 1 e 2 do 7º ano. E o nosso gênero é infográfico. E já vamos começar aqui, ó, gênero textual infográfico. Em nosso cotidiano, diversas são as esferas de produção da linguagem e é justamente por isso que há uma multiplicidade de gêneros textuais. Você lembra o que é um gênero textual? Sempre que fizemos uso da nossa língua, seja da forma escrita ou da forma oral, estamos produzindo enunciados. Essas enunciações são produzidas de acordo com condições, finalidades, temas e estilo. O enunciado, portanto, é uma unidade fundamental da língua que está sempre escrito nas relações sociais. Esses aspectos, em conjunto, concretizam-se em forma de gêneros textuais. Assim como sabemos que são inúmeras esferas de produção da linguagem, podemos confirmar também a multiplicidade de gêneros possíveis. Nos supermercados, por exemplo, encontramos várias placas, panfletos, letreiros, indicações de ofertas, cupom fiscal e etc. Assim, de situação em situação, em todo e qualquer ambiente social, há gêneros em formatos diversos. Fica evidente, portanto, que os gêneros textuais são formados a partir de necessidades e desejos de uma comunicação dos indivíduos em uma esfera social. Tendo isso em vista, podemos afirmar que sempre haverá novos gêneros textuais, pois as interações sociais e de comunicação estão em constante transformação. Um exemplo disso são os infográficos. E em conjunto com a evolução tecnológica, nós, seres sociais, estamos inseridos em uma movimentação extremamente dinâmica que exige cada vez mais competência na capacidade de leitura e apresentação de conhecimento crítico em relação a diversos assuntos que circulam em nosso dia a dia. Essa é uma das razões pelas quais estamos conectados o tempo todo a um dispositivo que permite acessar informações e nos expressarmos a respeito de acontecimentos em nossa sociedade. E é a partir desse novo modo de vida que o gênero textual infográfico ganha prestígio. Muito utilizado pela mídia jornalística, é unânime esse gênero em recurso eficaz, visto que torna um assunto fácil de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. Esse infográfico aqui, nada como estar bem informado, não é? Confirme o que você já sabe sobre o coronavírus, completando a cruzadinha abaixo. Então, aqui tinha várias informações sobre o coronavírus, vocês vão acompanhar aí no PET de vocês, e tinha que colocar, né, na cruzadinha. As 5 palavras aqui, algumas estão na vertical e outras na horizontal, 2 na vertical e o restante na horizontal. Depois, vocês vão só completar com a palavra aqui e a palavra que tá aqui, colocar aqui, tá ok? Texto, você já ouviu falar em epidemia e em pandemia? Epidemia é uma doença infecciosa transmissível que ocorre em uma comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões. Pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo. Estamos atravessando uma pandemia de coronavírus. Coronavírus. Veja os riscos do álcool gel feito em casa. O alerta da pandemia de coronavírus causou uma escassez de álcool em gel. Em muitos países, as prateleiras das farmácias e de redes de supermercados, onde antes estavam esses produtos, ficavam vazias, e quando são encontradas, às vezes estão com preço muito mais alto que o normal. Esse cenário levou à circulação da internet em grande número de receitas caseiras desse produto. A ideia é de dar a sensação de tranquilidade, mas se você não encontrar desinfetante para as mãos na loja, pode fazer o seu em casa. Mas é possível produzir um álcool em gel eficaz em sua casa ou pode ser perigoso? O principal perigo é seguirmos uma receita com eficácia duvidosa, disse a BCC, o dermatologista Antônio Clemente Ruiz de Almiron. Estamos confiando na internet e existe muito engano. Receitas caseiras não têm eficácia comprovada. Devido à escassez de álcool em gel e produtos necessários para produzi-lo, está surgindo agora são os produtos de menor concentração de álcool ou fórmulas que não têm eficácia. Para Ruiz de Almiron, a melhor maneira de se proteger contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão com frequência, pelo menos por 20 segundos.
O uso do álcool em gel, diz ele, só deve ser uma opção quando sabão e água não estiverem disponíveis. Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos recomendam 5 passos para uma boa lavagem de mãos. 1. Molhe as mãos com a água corrente limpa, quente ou fria. Feche a torneira e ensaboe as mãos. Esfregue a mão com sabão até espumar. Esfregue a espuma nas costas das mãos, entre os dedos e embaixo das unhas. 3. Esfregue as mãos por pelo menos 30 segundos. 4. Enxague bem as mãos com água corrente limpa. 5. Seque-as com uma toalha limpa. Qual o tema desse texto? O tema desse texto, né, é a pandemia. E depois qual a sua finalidade, que é a 2. A finalidade, né, é orientar as pessoas, né, de como se cuidar para não contrair a doença do Covid-19. E a quem se dirige a toda a população, né? E a 4, que levou à falta de álcool nas farmácias e nos supermercados. A grande procura, né, de produtos para proteger que acabou. Por que é perigoso fazer álcool em casa? Tá falando lá no texto que pode ser que ele não tenha eficácia suficiente, que ele não fique bom, né? Depois, qual o efeito de sentido das aspas? O principal perigo é seguirmos uma receita com eficácia duvidosa. O que seria isso aí, duvidosa? Essas aspas. Mostra que uma dúvida, né? É uma dúvida. Será que vale a pena testar? E depois, qual a melhor maneira de se proteger contra o coronavírus? Aí lá tá falando que é lavar as mãos, né? E esperar 20 segundos, depois enxaguar. Sempre tá com as mãos limpas. Quando se deve usar o álcool em gel? Segundo o texto, né? A gente deve usar o álcool em gel quando a gente tá na rua, em algum lugar que não é possível a gente lavar as mãos, né? Que lavar as mãos ainda é uma ótima prevenção. Agora é com você. Estar bem informado é importante. Espalhar uma informação é algo que também você pode fazer. Que tal criar uma história em quadrinhos sobre o que acabou de aprender aqui? Use os quadrinhos abaixo, capriche nas cenas. Você pode pensar em personagens e em uma situação de dúvida para fazer ou não em casa o álcool em gel. Como será que isso vai terminar? Você tem nas mãos esse poder de criação. E vamos para a semana 2 do PET 2, de Comunicação e Linguagens do 7º ano. O gênero é a notícia, um gênero textual de cunho jornalístico. E já começamos aqui, ó. A notícia, um gênero textual de cunho jornalístico. Antes de adentrarmos de forma minuciosa no que se refere às características que norteiam o gênero em evidência, ora constituído pela notícia, torna-se fundamental a importância de compreender o sentido retratado pelo termo gênero textual. Ao nos referirmos a este, devemos associá-lo a inúmeras situações sociocomunicativas que circundam pelo nosso cotidiano. Todas possuem uma finalidade em comum, ou seja, uma intencionalidade pretendida pelo discurso que as compõe. Tais finalidades se divergem dependendo do objetivo proposto pelo emissor mediante ao ato comunicativo. Se tratando da notícia, qual seria a intenção por ela pretendida? Certamente, a de nos informar sobre uma determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente pelos meios de comunicação, de uma forma geral, seja impressa em jornais ou revistas, divulgadas pela internet ou retratada pela televisão. Em virtude de a notícia compor a característica preconizada pelo ambiente jornalístico, caracteriza-se como uma narrativa técnica. Tal atribuição está condicionada principalmente à natureza linguística, pois diferente da linguagem literária, que via de regra revela traços de intensa subjetividade e imparcialidade neste âmbito que é a palavra de ordem. Assim sendo, como a notícia pauta-se por relatar fatos condicionados ao interesse público em geral, a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de qualquer possibilidades que porventura tendem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. De modo a aprimorar ainda mais nossos conhecimentos quanto aos aspectos inerentes em foco, enfatizaremos sobre seus elementos constituintes. Manchete ou título principal. Geralmente apresenta-se grafado
de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor, sempre com letra grande, gente. Título auxiliar. Funciona como um complemento principal, acrescentando-lhes algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo, né, que é aquele menor também, mas sempre em negrito, chamando atenção. Lead, do inglês lead, corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares e condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando, por quê. Corpo da notícia relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada do que se refere aos acontecimentos mencionados. Diante do que foi exposto, uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Aí tinha a notícia, os IPs em Distrito Federal na seca, a caminho da primavera. Para o vídeo não ficar muito longo e ultrapassar o tempo que nós temos aqui, vocês vão ler o texto e já responder as perguntas. Que gênero textual é esse? Esse é uma notícia, né? Como ele está organizado? Ele está organizado em parágrafos. Qual o assunto abordado? O assunto abordado é os IPs floridos. Para que serve um texto como esse? Serve para mostrar, né, uma mensagem, uma notícia. Quando e onde esse texto foi publicado? Isso a gente encontra lá embaixo, né? Ele foi publicado em 9/9/2020 e foi na internet, na agência de Brasília. Quando começa a primavera? A primavera começa a partir do dia 21 de setembro. Você gosta da estação primavera? Vocês vão responder se gostam, sim ou não. A correção do PET, bons estudos.